Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Me chamo Lorenzo e hoje falarei de um problema muito comum quando utilizamos como fontes de dados dentro do Power BI planilhas em Excel. Você provavelmente já teve algum tipo de problema quando uma pessoa adicionou uma nova coluna na sua planilha e complicou todo o seu modelo de dados, acarretando em consequências visuais dentro do seu dashboard. É justamente sobre isso que vamos falar hoje. Então aqui temos o nosso dashboard do Power BI, um dashboard que permite a gestão de projetos, a gestão do fluxo de caixa de determinados projetos. A nossa fonte de dados é uma planilha em Excel, na qual falamos no vídeo anterior a respeito de tratamento de dados com planilhas do Excel nessa estrutura horizontal. Expliquei como verticalizar uma planilha, transformando essas linhas em colunas para que se adeque da melhor forma dentro do seu modelo de dados, sem impactar diretamente no processo de construção e de alimentação dos dados dessa planilha, pois sabemos que normalmente dentro das empresas essa é a melhor forma de preenchimento e de leitura quando analisamos uma planilha, mas dentro do Power BI essa não é a forma mais adequada para consumirmos as informações. Então transformamos essa estrutura horizontal para uma estrutura tabular que satisfaça o modelo de dados dentro do Power BI. Se você não sabe como fazer isso, assista o vídeo anterior, vou deixar o link aqui na tela. E vamos para o vídeo de hoje, que é uma situação na qual o usuário que utiliza essa planilha, ele edita a estrutura dessa planilha e isso compromete todo o nosso modelo de dados. Vamos entender primeiro como isso acontece. Imagine que foi necessário incluir nessa planilha uma nova estrutura da média. Então vou copiar aqui essa estrutura do total, vou vir aqui e escrever média e vamos colocar o valor médio dos meses. Isso aconteceu porque o gestor da área falou que gostaria de ver o valor médio de todos os meses, a média mensal. Só que essa planilha serve como fonte de dados para um dashboard. O que vai acontecer se incluirmos uma nova coluna nessa planilha? Vamos salvar o arquivo Excel, vou clicar aqui em fechar e vamos atualizar o nosso dashboard. Repare o seguinte, o nosso modelo de dados já encontrou um erro no momento da atualização e adicionou um valor em branco de 673 mil. Ou seja, antes tínhamos um gráfico com o valor mês a mês, o valor acumulado do desembolso de caixa para cada projeto, e agora temos um valor não identificado aqui em branco que não está sendo relacionado com a nossa tabela de calendário aqui no nosso modelo. Ou seja, existe algum valor aqui que não está se relacionando com a nossa de calendário por algum motivo. Pode ser um erro, pode ser um valor vazio. E aí vamos checar isso dentro do ambiente do Power Query. Basta clicar aqui em transformar dados. Quando abrimos o ambiente do Power Query, já conseguimos ver que na nossa coluna de data já tem algumas linhas com erro. Claro que eu poderia vir aqui e remover erros, isso sanaria o meu problema, mas não necessariamente é isso que vamos fazer, é um outro tipo de recurso que eu quero mostrar para você. Repare que o passo a passo que eu fiz aqui, desde a minha fonte de dados, ou seja, eu tenho aquela planilha horizontal, nós aplicamos algumas transformações para deixar essa planilha correta, e neste primeiro momento, essa planilha tinha apenas uma única coluna adicional que era indesejada no nosso modelo de dados, a coluna com o total, porque nós desejamos apenas os valores mensais. O que foi feito foi simplesmente vir aqui e remover essa coluna. Repare que eu coloquei um comando dentro do Power Query, Table Remove Columns e a coluna total. Porque naquela época a estrutura da nossa planilha era essa que você está vendo na nossa tela. Mas agora que inclui uma nova coluna, esse Remove Columns não está pegando essa nova coluna. Então repare que mesmo depois que eu removi a coluna total, a coluna de média está aqui ainda, o que acaba atrapalhando quando eu faço o processo de transformação de colunas para linhas. Repare que a coluna de data aqui neste caso, quando eu renomeio, ela fica com o valor da média. E quando eu mudo o tipo de variável para data, ele dá um erro, porque tinha um texto aqui e não de fato uma data. Agora, como eu faço para evitar esse tipo de problema, onde novas colunas são adicionadas e não afetam o meu modelo de dados? Repare que o recurso utilizado aqui foi o recurso de remover colunas. O que ele faz é simplesmente remover a coluna que você definiu anteriormente. Ou seja, a coluna do nome total vai ser removida. Mas existe uma outra forma de remover colunas que é o que sempre fazemos quando estamos modelando nossos dados. Então repare aqui que eu vou voltar um passo e ao invés de remover a coluna que eu não quero dentro do meu modelo de dados no Power BI, eu vou falar para a linguagem M as colunas que eu quero. Então repare que se eu selecionar as colunas
desde a primeira até a última coluna que eu quero, que é a coluna de projetos, até a última coluna dos meses, e vir aqui, apertar o botão direito e colocar remover outras colunas, ele vai pedir para eu inserir um step intermediário. E repare o comando que é feito dentro do meu Power BI quando eu utilizo esse recurso de remover outras colunas. Ele simplesmente ignora tudo aquilo que eu não selecionei. Então, se eu inserir uma terceira coluna dentro do nosso modelo de dados, vou abrir o Excel, vou colocar aqui uma terceira coluna, média 2, não vou colocar fórmula, nada disso, simplesmente um exemplo. Vou salvar o arquivo, fechar, e aí quando eu volto para o Power BI, se eu der um atualizar, repare que se eu vir aqui um passo anterior, eu tenho uma nova coluna adicional, mas como eu apliquei o recurso de remover outras colunas, que nada mais é do que falar para o Power BI as colunas que você deseja e não as que você não deseja, repare que ele simplesmente ignora qualquer coluna adicional que não esteja selecionada aqui para o seu modelo de dados. E agora sim, podemos prosseguir com o nosso tratamento de dados, que qualquer alteração de colunas adicionais não vai impactar mais no meu modelo. Esse é um exemplo simples de como um bom tratamento de dados impacta diretamente no seu projeto, no seu dashboard dentro do Power BI. Agora basta atualizar os dados e eu não tenho nenhum tipo de problema mais em relação àqueles valores em branco. Repara que o valor em branco sumiu, porque essa coluna adicional está sendo ignorada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana traremos um conteúdo exclusivo e aplicado a respeito do Power BI e análise de dados.